Beleza, gente. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, nós vamos dar sequência, né, a um trabalho que já iniciamos semanas atrás sobre o grande pensador alemão do século XIX, Karl Marx. Repito, a gente já gravou a aula 1, a gente já teve a oportunidade de, na aula 1, dizer quem era Marx, né, os conceitos mais elementares, como questão da divisão da sociedade em lutas de classe, né, ele dizia que o motor da história, que movimentava a história, era a luta de classes. Isso a gente teve a oportunidade, nessa aula 1, que eu já disponibilizei para vocês, apresentar aqui esses conceitos mais elementares. Hoje a gente vai para a aula 2. Eu lembro que na aula 1, o ponto onde eu parei foi exatamente sobre a mais-valia, que é esse assunto que está aqui agora no slide que eu estou compartilhando a tela com vocês. A gente vai ver o que é a mais-valia, a gente vai ver a diferença entre a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta, tá certo? Esse foi o ponto onde a gente parou lá na aula 1. Repito, essa é a aula 2 sobre Marx, sobre Karl Marx, sobre as suas ideias, sobre as teorias elementares desse grande filósofo alemão do século XIX. Vamos fazer algumas leituras desses tópicos e em seguida eu faço a explicação, tá certo? O comentário. Diz assim, ó, parcela produzida pelo trabalhador não remunerada e apropriada pelo dono dos meios de produção. Vamos recapitular. Quem é os donos dos meios de produção? É o burguês, é o empresário, é o dono do maquinário, é o dono da matéria-prima, dono das ferramentas, das máquinas e dono do produto final. Ele é o dono dos meios de produção de riqueza, é o burguês. E ele paga ao trabalhador para fabricar os bens que a fábrica dele produz, tá certo? Muitas vezes, vamos ter, por exemplo, como exemplo aqui, uma fábrica de calçados, tá certo? Vamos supor que o funcionário em questão, ele ganha um salário mínimo, que é o de praxe, que é o mais elementar, é o mínimo que a legislação permite que um funcionário com carteira assinada ganhe. Salário mínimo, na pior das hipóteses. Digamos que cada par de sapatos que esse funcionário que ganha um salário mínimo nessa fábrica de calçados, cada par de sapatos seja vendido a R$ 100, por exemplo, né? Então, quando esse trabalhador ele produz 12 pares de sapato, significa dizer que o custo com sua mão de obra já foi pago, tá certo? Levando em consideração o salário mínimo de R$ 1.200, levando em consideração que cada par de sapatos custa R$ 100, quando esse funcionário ele produz 12 pares, ele já meio que pagou, né, já foi custeado aí o seu salário mensal. Significa dizer que todos os outros pares de sapato que ele ainda vai produzir naquele mês, vai tudo para o bolso do burguês. Claro que vai descontar aí os impostos, o custo com a matéria-prima, né? E outros gastos, como energia elétrica, etc. e tal. Mas, enfim, arredondando, é como se esses outros pares de sapato que ele ainda vai produzir naquele resto de mês, os 12 primeiros foram suficientes, espero que você tenha entendido, os 12 primeiros pares de sapato produzidos naquele mês foram suficientes para custear o seu salário. Todos os demais pares de sapato produzidos dali até o final do mês é a mais-valia, tá? Que não vai entrar na conta para pagar o salário do trabalhador que o produziu ou que ajudou a produzir, tá certo? É isso que Marx chamava de mais-valia. Isso é interessante a gente refletir para que você perceba o quanto que a mão de obra dentro do sistema capitalista ela é explorada. Mão de obra do trabalhador, né, do operário, que Marx chamava de proletariado, tá certo? A palavra proletariado, que vem de prole significa filhos, né? Note você que na época de Marx, no século XIX, os trabalhadores eles tinham muitos filhos. Então, tinha 12, tinha 15 filhos. Enquanto que o burguês não, o burguês sempre tinha menos. Se você for olhar direitinho, a coisa não mudou tanto. Hoje, o trabalhador ele não tem mais 15 filhos, 12 filhos, né? Mas ainda assim, muitos deles têm um número de filhos maior
do que as pessoas mais ricas, ok? Bom, como eu dizia, Marx dividia a mais-valia em dois tipos. Agora que a gente já sabe o que é a mais-valia, a gente vai analisar os dois tipos de mais-valia que Marx subdividia, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Vamos primeiro ler, seguindo essa linha de trabalho que a gente iniciou, e depois a gente faz os comentários e dá alguns exemplos, tá? Mais-valia absoluta, o aumento da jornada de trabalho. É assim. Se o trabalhador ele trabalha 8 horas por dia, e ele consegue trabalhar, ele consegue produzir nessa mesma fábrica de sapatos, de calçados, que a gente exemplificou aqui, né? Só um exemplo, é só uma suposição. Se ele trabalha 8 horas por dia, ele consegue produzir 200 pares de sapato. Mas se ele produzir, se ele trabalhar 9, veja que o burguês, para aumentar a produção, portanto, o seu próprio lucro, ele coloca 1 hora a mais de serviço. Aí, ao invés de 8, fica 9. E ao invés de produzir 200 pares por dia, ele passa a produzir 205, 210 pares por dia, com essa 1 hora a mais. No entanto, isso vai gerar mais lucro para o burguês, que é o dono dos meios de produção de riqueza, que é o dono da fábrica, né? O empresário, mas isso não vai gerar para o trabalhador um aumento salarial. Um aumento de serviço, um aumento de horas trabalhadas, um aumento de lucro para o burguês. Mas, em termos de ganho salarial, para ele ficou a mesma coisa. Correto? Ou ainda que tenha um aumentozinho irrisório, não chega nem perto do lucro que ele vai dar com essa 1 hora a mais de trabalho, chega nem perto do lucro que ele vai dar para o burguês com essa 1 hora a mais de trabalho na fábrica. Então fica realmente desproporcional. Isso seria a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa é quando permanece as 8 horas de trabalho, não vai aumentar, porém, o dono do meio de produção de riqueza, o empresário, o dono da fábrica, ele compra maquinários mais modernos, tecnologicamente falando, mais avançados, que vão proporcionar um aumento da produtividade. Ao invés de 8 horas produzir 200 pares de sapato com aquelas máquinas, ele comprou uma máquina nova ou máquinas novas que com essas mesmas 8 horas de trabalho pulou para 300 pares. Tecnologia de 200 pares a cada 8 horas de trabalho diário para 300 pares com as mesmas 8 horas de trabalho diário. Quer dizer, para o trabalhador não teve um aumento de serviço, quantitativamente falando, do ponto de vista das horas trabalhadas por dia, mas também não teve aumento salarial. Mas para o burguês teve um aumento de lucro, já que a produtividade diária ela cresceu, ela aumentou. Então é isso que Marx chamava de mais-valia relativa. De um jeito ou de outro, tanto na mais-valia relativa quanto na mais-valia absoluta, quem é que sai ganhando sempre? Então, como eu estava dizendo agora há pouco, existem dois tipos de desemprego: o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. E a gente vai tentar entender aqui qual é a diferença de um e de outro. O desemprego conjuntural, a gente chama de conjuntural, exatamente pelo nome de conjuntura. O que é a conjuntura? É um conjunto de fatores internos e fatores externos que vão condicionar algumas mudanças. Por exemplo, quando existe uma crise mundial, não é? Aí você pode ter aí um período de desemprego, mas é uma coisa momentânea, é uma coisa que vai passar. Por exemplo, a questão da pandemia. Então, com a pandemia, houve mais desemprego. Algumas empresas, alguns negócios, ou faliram, ou precisaram reduzir o número de funcionários, o número de gasto, né? Porque as vendas diminuíram, porque os custos aumentaram, então houve um desemprego. Só que isso é momentâneo. Isso vai voltar a crescer mais adiante, quando a pandemia acabar, quando as pessoas se vacinarem. É por isso que a gente chama de conjuntura, porque é um momento transitório. É um momento que é
provisório. Há um desemprego naquele instante, por algum tempo, semanas, meses, talvez anos, mas é transitório. Mais adiante, isso é superado e as coisas voltam ao normal tranquilamente. Esse é o desemprego conjuntural. Vemos um exemplo, repito, na questão da pandemia, que negócios entraram em crise, negócios faliram e o desemprego aumentou. Mas, repito, isso é transitório, a pandemia passa, ela não vai ficar eternamente, os negócios voltam a aquecer, a reabrir, e os postos de trabalho também voltam a ser gerados. Mas o que está aqui nessa lâmina é outro tipo de desemprego, é o desemprego estrutural. Esse tipo de desemprego não é provisório, não é temporário, ele é definitivo, que é exatamente quando a tecnologia substitui o homem. Aí não tem mais volta, certo? É quando máquinas tomam o lugar dos seres humanos. É quando o trabalho manual, braçal ou artesanal, ele é substituído pelo trabalho robotizado, pela máquina, pelo trabalho informatizado, e aí aquele posto de trabalho ele deixa de existir para sempre. Não retroage, não tem volta, não tem retorno mais daquele posto de trabalho. Aí é o que a gente chama de desemprego estrutural. Você imagina quando não existiam as colheitadeiras mecânicas. Então, um milharal, ele precisava de... O agricultor ali, o latifundiário, ele precisava ali de 100 pessoas para colher o milho, para debulhar o milho na mão, para tirar, separar os cabelos, a palha, né, para ser triturado para ração de gado e os grãos para outro lado. Então, isso levava tempo, depois de limpar o terreno, arar, plantar de novo. Com o tratorzão, a colheitadeira, a máquina, você só precisa de uma pessoa para operar essa máquina. Não precisa mais de 100. Porque o trabalho não é mais manual, né? A colheitadeira ela vai fazer tudo isso que eu citei, que antes era necessário pessoas manualmente para fazer isso, não é? Então, esse tipo de desemprego, olha quantos postos de trabalho aí não foram fechados em função do emprego dessa máquina, da aplicação aí dessa tecnologia. Então, isso não volta, não tem mais retorno. É o que a gente chama de desemprego estrutural, certo? Repetindo, desemprego conjuntural é uma coisa e o desemprego estrutural é outra totalmente diferente. Agora a gente vai a um conceito muito caro do marxismo, que é o conceito de alienação. Eu acho que na aula 1 eu falo algumas coisas sobre alienação e agora a gente vai fazer alguns complementos, tá? Bom, Marx chamava de alienado o trabalhador que não tem mais a visão do todo, não tem mais a visão da produção completa daquele bem. Vamos supor, olha só, um celular como esse aqui, ou como esses que vocês estão portando aí na mão. Isso aqui leva vários componentes. Tem a carcaça dele, né? E dentro tem microchips, tem outros componentes eletrônicos, tem o cartão de memória, tem um alto-falante, tem fios, tem tanta coisa. Então, imagine você que numa linha de montagem moderna, uma linha de montagem de hoje em dia, cada funcionário da fábrica de celular faz uma coisa. Um instala um chip, o outro instala é responsável pelo alto-falante, o outro pela outra parte eletrônica, o outro por outra coisa, a capa fica para o final, já é em outro setor, e o trabalhador, ele só domina e ele só tem consciência da produção desse produto acerca da sua própria parte, daquilo que é função dele, seja a carcaça, seja a lente da câmera, seja o fone por onde sai o som, seja os componentes eletrônicos internos, ele não tem a noção do todo, ele não sabe como se faz completo, apenas a parte da qual ele é responsável. E isso já começa no final do século XIX. Eu estou dando o exemplo do celular, mas em produtos de menos emprego de tecnologia, né? Isso já começa no final do século XIX. Então, trabalho alienado é exatamente isso. Veja o que é que diz esse quadro amarelo que eu coloquei aqui. Ó. Os trabalhadores não reconhecem que
que os produtos produzidos por eles mesmos, trabalhadores, são fruto do seu trabalho. Por quê? Porque ele é responsável só por uma etapa e não pelo todo. Porque antes da Revolução Industrial, o trabalhador fazia tudo. Veja o exemplo dos sapatos que eu dei, da fábrica de calçados. O trabalhador, muitas vezes, ele era o dono. E, às vezes, ele criava até o caprino, o bode, o bovino, que ele ia tirar o couro para fazer o molde, né? Colar, pregar, desenhar o molde e encaixotar. E, muitas vezes, ele próprio vendia ao consumidor final, participando, então, de todas as etapas da produção daquele calçado. Mesmo que ele tivesse funcionários, ajudantes, né? Ele estava envolvido diretamente, ele o dono, que ao mesmo tempo também era trabalhador, ele estava envolvido ali em todo o processo, em todas as etapas da produção desse calçado. Numa fábrica pós-revolução industrial, aí o dono já não faz mais nada a não ser vistoriar, administrar, gerenciar, vigiar, não é? E o trabalhador não é mais ele, e sim um funcionário e que vai fazer apenas uma etapa. Ou ele só encaixota, ou ele só pinta, ou ele só prega, ou ele só desenha o molde, ou ele só trabalha com couro, ou ele só vende. Aí já é um outro funcionário, outra equipe. Percebe? Então o trabalho fica compartimentalizado, dividido em fases e em etapas, alienando o trabalhador, como Marx dizia, certo? O trabalho não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. Porque antes era tudo feito, antes da Revolução Industrial, era tudo feito muito por encomenda. O dono, ele não tinha estoques, ele não produzia em larga escala para exportar. Os consumidores daquele produto, ele sabia quem ia consumir aquele produto, né, que ele estava produzindo. Com o advento da Revolução Industrial, com a Revolução Fabril, aí, né, a produção ficou em série, e em grande quantidade, e em larga escala. E o empresário, muitas vezes, não sabe nem para onde vai aquele produto, que ele vai exportar. É para outro país, às vezes outros continentes. Ele não tem a menor noção de quem é que vai comprar aquilo, quem é que vai utilizar aquele produto que ele está fabricando na empresa dele, correto? Muito menos o trabalhador. O trabalhador, o peão, como a gente chama, o proletariado, aí é que ele não sabe mesmo, tem a mínima noção para onde vai aquele produto que ele está ajudando a fazer. Agravantes: alta DST, meios de comunicação e também os mecanismos ideológicos. A gente vai falar ainda nessa aula o que é os mecanismos ideológicos. Isso é importante, porque faz parte de alguns conceitos primordiais do marxismo. Olha só, falando nos mecanismos ideológicos. A ideologia burguesa, estabilizador social, mecanismo de dominação. Deixa eu explicar rapidinho, olha só. Eu disse que o funcionário ele é explorado, porque ele trabalha 8, na época de Marx era 14 horas por dia, era pior ainda do que era hoje, né? Ganha salários muito pequenos, principalmente comparando com a riqueza que ele ajuda a produzir para o burguês, para o dono, né? Então a mão de obra é bastante explorada, conforme já exemplifiquei aqui. E por que esse funcionário não se revolta? Porque assim, uma coisa é a maioria. Os burgueses, eles são maioria ou são minoria no mundo? Eles são minoria. Né? Os ricos, os donos dos meios de produção de riqueza, os empresários, os milionários, eles não são a maioria da população, eles são a minoria. Os trabalhadores, por outro lado, que possuem apenas a sua força de trabalho, são a maioria da população no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. E por que essa maioria ela aceita essa dominação, ela aceita essa exploração? Por que essa maioria não se rebela, não tenta fazer uma revolução e alterar esse estado de coisas e mudar essa exploração da qual ele é submetido? Por que essa maioria aceita, acata? Não é? Aí vem a questão da ideologia burguesa. A ideologia burguesa ela vai incutir nas pessoas que isso é normal. E a pessoa já nasce
com esse entendimento, praticamente, desde o berço, que essa exploração é normal, que quem tem, fez por onde ter, que quem tem, ou estudou, ou ganhou de herança, ou produziu, ou com seu esforço conquistou, então é merecedor, e quem não tem, problema. Quem não tem é porque Deus quer que não tenha. E quem não tem é porque não se esforçou, não estudou, não batalhou o suficiente. Então você vai ter que ser um trabalhador, um empregado, um funcionário de alguém. E isso é normal, isso é da vida. Meio que a ideologia burguesa, trocando em miúdos, naturaliza a exploração. Torna essa ideia da exploração algo natural. E aí as pessoas, essa maioria explorada, aceita. Entende que isso é normal, que isso é justo, inclusive. E por isso não se rebela, por isso não se revolta, por isso acata e por isso segue a vida adiante. E só quem ganha com isso. E Marx conclamava a rebelião dos trabalhadores. Ele dizia assim, ó: trabalhadores do mundo, uni-vos. Vós não tendes o que perder, a não ser os seus grilhões. Quer dizer, se você se rebelar, se os trabalhadores do mundo se rebelar, você não tem o que perder, a não ser as suas próprias correntes. Você não tem o que perder. O que é que você tem a perder? Você tem patrimônio? Você tem uma fábrica? Você tem riqueza? Não, não tem nada. Você tem a sua força de trabalho apenas. Né? Então, o que é que você tem a perder? Marx dizia, apenas as suas correntes, apenas os grilhões, apenas as cadeias que mantêm você preso. E aí ele conclamava os trabalhadores do mundo a fazerem uma rebelião mundial, e isso ele lançou num panfleto em 1848, que foi intitulado O Manifesto Comunista. Certo? É uma obra ainda hoje bastante estudada. Olha essa charge, ó. Tem assim uma tirinha amarela e diz assim: inversão entre causa e efeito da realidade social. Aí tem uma chargezinha. Eu gosto muito de trabalhar com charge, porque através do humor a gente percebe ali alguns conceitos muito importantes e sérios para serem trabalhados. Diz assim, ó: é um burguês se dirigindo a um pobre, né? Ele diz assim: não tenho culpa dele ter nascido no Nordeste e ser um preguiçoso. Tá vendo? Então, o burguês diz: eu não tenho culpa de ser rico. Eu não tenho culpa de ter muito patrimônio e o outro ali não tem nada. O problema dele. E o que não tem nada? Diz: é assim mesmo. Beleza, o mundo é assim. Tá tudo certo, é desse jeito mesmo. Tranquilo. Acata, aceita e entende que isso é natural. E aí nada muda. Geração após geração, governo após governo, né? Nada se altera. Quem tem vai tendo cada vez mais, quem não tem fica do jeito que está, quando não piora, né? E assim o mundo vai sendo conduzido dessa forma desde que o capitalismo começou a operar aí a partir do final da Idade Média. Bom, pessoal, então está chegando realmente no fim aí do horário que nós temos disponível, mas antes eu gostaria somente de fechar com essa lâmina aqui para poder a gente concluir esse raciocínio sobre a ideologia burguesa. Ó, a classe dominante de uma sociedade, que é a elite burguesa, né, produz para legitimar seu domínio uma ideologia para manter sua dominação e iludir a classe dominada. Olha os pontos que nós colocamos aqui. Ponto número 1, os direitos são iguais para todos. Só discurso, né, gente? A gente sabe que isso é só no papel. Porque, na prática, quem mais tem usufrui de direitos que a gente só tem no papel e que a gente não consegue usufruir se a gente não tiver. Depois, vivemos numa sociedade democrática. Que democracia é essa? Com exclusão social, com pobreza, com gente passando necessidade. Isso é democracia? Acho difícil você chamar isso de uma democracia, a não ser que você faça o complemento. Democracia burguesa, democracia liberal, aí vai. A democracia mesmo, na acepção genuína da palavra, não é. E por último, cada um faz suas próprias oportunidades. É aquele discurso de eu tenho porque mereci.
Eu tenho porque fiz por onde. Se você não tem, é porque você não fez por onde. É porque você não merece. Então, quando muitas vezes o cara não teve chance de estudar, tinha que trabalhar, estudar à noite, não tinha condição de se preparar adequadamente, fazer uma universidade boa para depois ter uma formação qualificada e, consequentemente, ter um bom emprego, porque não tinha chance, tinha que trabalhar, tinha que arrumar o pão de cada dia primeiro, né? Não teve oportunidade de se preparar adequadamente do ponto de vista qualitativo da academia, né? Da universidade, da formação acadêmica. Então, o mundo é realmente extremamente desigual. E aí, por último, essa menção aqui em amarelo, a ideologia no sentido marxista é uma ilusão, uma mentira, criada pelos dominantes para assegurar que os dominados ficarão passivos. Bom, com essa eu termino aqui. Muito legal a explicação, porque eu acho que pude, né, didaticamente, mostrar para vocês alguns desses conceitos e em breve disponibilizo a aula gravada para vocês, tá? Cheio no coração e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite.